Quando João estava isolado na ilha de Pátimos, condenado à morte, Jesus o arrebatou ao terceiro céu. E Jesus disse para João: Eu sou o Alfa, o Ômega, o primeiro e o último. E o que vês, escreve-a num livro, e envia às 7 igrejas que estão na Ásia: a Éfeso, a Esmirna, a Pérgamo, a Tiatira, a Sardes, a Filadélfia e a Laodiceia. Apocalipse 1:11. João começou então a escrever as cartas que seriam enviadas às 7 igrejas da Ásia. Estas 7 igrejas são 7 períodos que a igreja de Jesus passaria aqui na terra. O primeiro período é a igreja de Éfeso, e Jesus diz assim: Isto diz aquele que tem na sua destra as 7 estrelas, que anda no meio dos 7 castiçais de ouro. A igreja de Éfeso representa a igreja de Deus que vai do ano 33 da morte de Cristo até o ano 100, que foi quando morreu o último apóstolo de Cristo. E ele diz: Tens perseverança e suportaste as provas por causa do meu nome. Neste período, os discípulos de Jesus após a sua morte sofreram perseguições, foram açoitados, presos, apedrejados e mesmo assim suportaram as provas em nome de Jesus. Então a igreja de Éfeso é o período da igreja primitiva na terra. O segundo período é a igreja de Esmirna. E ao anjo da igreja de Esmirna escreve: Isto diz o primeiro e o último, o que esteve morto e reviveu. Apocalipse 2:8. Este período da igreja é um período de perseguição. Vai do ano 303 até o ano 313. A igreja de Deus foi perseguida por Diocleciano, e esses 10 anos é conhecido como a grande perseguição até os dias de hoje. Foi um período de sangrenta perseguição aos cristãos. Os cristãos eram sacrificados às divindades romanas. Os cristãos tinham 2 opções: adorar e oferecer sacrifícios aos deuses pagãos, ou enfrentar a prisão e a pena de morte. Mas uma lei imposta pelo imperador Constantino em 303 pôs fim à grande perseguição. Por isso, Jesus disse assim a carta para Esmirna: Nada temas das coisas que hás de padecer, e eis que o diabo lançará alguns de vós na prisão, para que sejais tentados, e tereis uma tribulação de 10 dias. Sê fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. O terceiro período é a igreja de Pérgamo. E ao anjo da igreja que está em Pérgamo escreve: Isto diz aquele que tem a espada aguda de 2 fios. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. E ao que vencer, darei eu a comer do maná escondido. Dar-lhe-ei uma pedrinha branca, e na pedra um novo nome escrito, o qual ninguém conhece, senão aquele que o recebe. Jesus fez promessas à igreja de Pérgamo. Para quem vencer, receberá uma pedrinha branca, e nela um novo nome, a qual ninguém sabe, senão aquele que recebe. Hoje na terra, nós temos nomes que se repetem: João, Pedro, José e Maria. Mas no céu, cada um terá um nome que não vai se repetir. Um exemplo disso são as nossas digitais. De nenhum ser humano é igual ao outro, porque Deus conhece a cada um de nós. Assim será também no céu. Você terá um novo nome que não vai se repetir. O quarto período é a igreja de Tiatira. E ao anjo da igreja de Tiatira escreve: Isto diz o Filho de Deus, que tem os seus olhos como chama de fogo, e os pés semelhante a latão reluzente. Este período vai do 538 até 1517. Em 538, começa o reinado dos papas, quando ocorre as práticas das indulgências, a cobrança por perdão e tantas práticas que eram absurdas na religião romana. Para o padre perdoar alguém, era cobrado pelo perdão. A Bíblia era proibida para as pessoas, somente o padre poderia tê-la. E este ano é o ano 538. E em 517 surgiu Martinho Lutero, um monge agostiniano que se formou em teologia e começou a questionar as práticas da Igreja Católica.
E ele dividiu a igreja, fundando a igreja evangélica. E Jesus disse assim à igreja de Tiatira: Eu conheço as tuas obras, e o teu amor, e o teu serviço, e a sua fé, e a sua paciência, e que as suas últimas obras são mais do que as primeiras. Apocalipse 2:19. O quinto período é a igreja de Sardes, e ao anjo da igreja que está em Sardes